Apocalipse, capítulo quê? Já nem sei. Capítulo 7. 7. Mas antes disso, gostava que pudéssemos ler novamente o capítulo 6, só para nos lembrarmos daquilo que temos falado, está bem? Vamos ler o capítulo 6, diz assim: E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha de nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dado que repousassem, foi-lhes dito, que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós falávamos deste texto a semana passada, acerca do capítulo 6. Bem sei que aqui para quem nos vê online não foi gravado, mas basicamente resumindo esta abertura dos primeiros 6 selos, tínhamos falado que existem pelo menos 2 linhas de interpretação. Uma que defende que estes 6 selos, a abertura dos selos, tem a ver única e exclusivamente com aquele grande dia chamado a Grande Tribulação, e que estes selos serão abertos nesta altura da Grande Tribulação, e será aí mesmo na tribulação ou na grande tribulação que tudo isto se vai desenrolar. Diz-se também que existe uma segunda opção, não é bem opção, é mais uma segunda defesa, uma segunda linha de pensamento em que se define que esta grande tribulação não é um dia específico, não é um evento específico, como nós temos pensado, 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, mas a grande tribulação é aquilo a que se chama todo o evento cronológico, isto é, todo o tempo que ocorreu desde que Jesus ascendeu aos céus até ele voltar. Então há quem defenda claramente que nós já estamos na tribulação. Há igrejas que defendem que já estamos a passar a tribulação, e à medida que o tempo vai avançando as coisas vão piorando. Mas a tribulação é pensada nesta linha, na linha desde que Jesus ascendeu até ao seu regresso. Nós, nas Assembleias de Deus, aquilo que os irmãos sempre ouviram falar, aquilo que sempre aprendemos, é exatamente a ideia de que há uma grande tribulação, um período de tempo específico, onde as coisas vão ficar ainda mais perigosas e mais graves e mais difíceis do que todo este tempo que ocorreu. Já vos disse, como em tudo, há argumentos favoráveis e desfavoráveis a ambas. Isto depois tem a ver com a sensibilidade de cada um, com a aderência aos argumentos ou não. Mas pronto, isto é importante os irmãos saberem. Porque aquilo que nós vamos falar no capítulo 7 vai depender daquilo que nós acreditarmos.
Se acreditarmos que a grande tribulação é, de facto, aquele período de grande tribulação que vai acontecer, há coisas que fazem muito sentido e outras que não fazem tanto. Se os irmãos forem daqueles que acreditam que a tribulação, se calhar já estamos a passar por ela, há coisas que vão fazer sentido no capítulo 7 e há outras que não. Então, isto para dizer-vos o quê? Que há coisas no livro do Apocalipse que só faz sentido se nós misturássemos as interpretações. E não sei se isto é possível. Então, para dizer-vos que há coisas que nós só vamos descobrir quando estivermos no céu, e espero mesmo isto, que só as vamos descobrir quando estivermos no céu, porque senão vai ser complicado. Mas já lá vamos. Vimos que com a abertura dos selos há julgamento, foi isto que falámos. Tem a ver com uma medida de julgamento. Guerras, fomes, pestes, e no final culminará com um grande e terrível dia. Um terrível onde todos aqueles que são poderosos, escravos ou livres, ricos ou pobres, vão querer esconder-se da ira do Cordeiro. Sabendo que Ele é o Cordeiro e sabendo que é Ele que se assenta sobre o trono. Ora, se eles sabem quem é que se assenta sobre o trono, estão a reconhecer a realeza e a divindade daquele que está sentado no trono. Você está cá? Vão-se querer esconder, mas já há aqui um reconhecimento de que Jesus é Deus. Vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7 e o capítulo 8, ou melhor, desculpe, o capítulo 7 é uma pausa. Porque não tem a ver com a abertura de selos, mas tem a ver com duas visões que João vê, duas visões específicas, ou pelo menos vou-lhe chamar duas visões, pronto, que é mais fácil, porque depois também há várias interpretações do que é que isto significa. Mas o capítulo 7 fala especificamente acerca de uma pausa, porque não tem a ver com os selos. Fala acerca de remanescente, fala acerca de quem é salvo. Fala acerca daquele número que os irmãos conhecem muito bem, os 144 mil. E os 144 mil são aqueles que as testemunhas de Jeová dizem que são aqueles que vão ser salvos. Não sei se alguma vez o irmão já teve uma interação, não deixei de ser curioso, porque estatisticamente deve haver cerca de 6 milhões de testemunhas de Jeová no mundo, eles são muito, muito grandes mesmo, mas eles acreditam que só 144 mil são salvos. A pergunta que nós temos que tomar é, mas depois de tantos anos, ainda não atingiram os 144 mil, mas eles são 6 milhões, só agora, já morreram entretanto uma data deles, a perspectivas de salvação deles não é assim muito famosa. Mas nós já lá vamos, não falar dos testemunhas de Jeová, mas vamos falar aqui dos 144 mil. Diz assim, já agora, o capítulo 17 termina assim. O capítulo 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os irmãos repararam que isto termina com uma pergunta? O capítulo 7 vai dar resposta a isto. E é importante nós percebermos como é que as coisas estão encadeadas. Porque o capítulo 7 vai dar resposta à pergunta final do capítulo 6. E a pergunta é, quando chegar o grande e terrível dia, quem é que vai conseguir aguentá-lo? Quem vai subsistir? E o Senhor vai dar uma visão a João para lhe mostrar quem é que vai permanecer. Quem é que vai subsistir? E diz assim, e depois destas coisas vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. É uma visão interessante. Uma visão em que João vê a terra e vê 4 anjos, e estes 4 anjos estão a segurar vento. E o vento no Velho Testamento, ele sempre vai apontar para a ideia de julgamento também. Por exemplo, julgamento e manifestação sobrenatural. Os irmãos lembram-se do episódio onde Elias está na caverna. E há um vento muito poderoso que até consegue fazer com que as rochas se fendam. É literalmente o texto está a dizer que era um vento tão poderoso que as rochas partiam-se. E João está a ver 4 anjos, e aqui está a falar dos 4 cantos, não é porque ele acreditasse que a Terra era plana, mas era para mostrar a ideia dos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Significa a amplitude total e absoluta da Terra.
todas as direções. E cada anjo é-lhe dado um poder e uma força para que ele segurasse o vento. E diz que durante aquele tempo não havia vento. Não é vento literal como nós sabemos, mas é vento que representava julgamento. Porque não se esqueçam que nós estamos na abertura dos selos. É verdade que não vai haver aqui a abertura de selos, porque há aqui, a ideia que dá é, João, há uma interrupção na abertura de selos e João é transportado para o futuro. Vocês estão a ver? Olha, João, vou-te mostrar uma coisa ainda mais lá mais à frente, ainda antes da abertura, antes ou depois da abertura dos selos, isto depois cronologicamente é difícil de definir, mas esqueça um bocadinho os selos e vou-te mostrar o que é que vai acontecer no grande e terrível dia. Porque a pergunta é, quem vai subsistir naquele dia? E agora há 4 anjos que estão a reter os 4 ventos, e então não há julgamento. E diz que ele de repente viu um outro anjo que subiu da banda do sol nascente. Isto é, um anjo que veio de este, acho que é de este, é este que nasce o sol, não é? Não estou errado, pronto. Então, é um anjo que vinha do oeste, de onde é o nascer do sol. E isto representa claramente a ideia de delegação sobrenatural de poder para exercer uma missão específica. E este anjo vem, e vejam, ele tinha o selo de Deus. Então, é interessante, porque sempre aquilo que vem de este, é a ideia de nascente, sempre tem alguma representação acerca de uma mensagem divina, ou acerca de alguma coisa que vai acontecer. Não sei se os irmãos gostam de ler, ou se calhar gostam de ver filmes, nem toda a gente gosta deste tipo de filmes, não é? Mas quem já leu, ler não está esta parte na leitura, mas está nos filmes. No filme do Senhor dos Anéis, já ouviram falar do Senhor dos Anéis ou não? No filme do Senhor dos Anéis, nas 2 torres, acho que é nas 2 torres, há um episódio muito interessante, em que há lá um personagem que é o Gandalf, que é lá um dos mentores deles, lá daquela malta toda. Pronto, não interessa. Mas só para vos falar desta questão do sol nascente. E o Gandalf, a determinada altura, ele tem que partir porque ele tem que ir arranjar aliados para vencerem uma guerra. E ele diz o seguinte, olha, quando chegar ao 3º dia, acho que é o 3º dia, já não me lembro quantos dias é que eram, honestamente, e ele diz, olha, vocês, quando tiver tudo, vai estar escuro. Vocês vão estar a lutar e vai parecer que vocês estão a ser derrotados. Mas quando chegar X dia, vocês olhem para esta e quando o sol nascer eu vou lá estar. E não venho sozinho. E acontece, pois é uma grande cena épica, eles parecem que estão a perder o combate e de repente olham, o sol começa a nascer e lá vem ele num cavalo branco. Uma coisa interessante, isto para dizeres, porque o Tolkien, quem escreveu isto, ele era católico e tinha este pensamento também da ideia daquilo que vem de este. Aquele que vem de este, do sol nascente. E este vem com um poder delegado. Em primeiro lugar, ele tem a marca do selo. E o selo é sinal de pertença, de propriedade, mas também de poder delegado sobre aquele que lhe deu o selo. Você está a compreender? E ele tinha o selo de Deus vivo. E esta é a apresentação de quem é o selo. O selo é o selo do Deus vivo. Literalmente no grego, o Deus que vive, o Deus vivente. O Deus que continuamente está vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então percebemos que estes anjos estão a segurar vento e eles têm o poder de danificar a terra e o mar. Isto é o poder que lhes foi dado. E há um outro anjo que vem do sol nascente, e isto fala acerca da hierarquia dos anjos. Os irmãos não tenham dúvidas nenhumas que há hierarquias. E o mesmo acontece em inverso também no reino das trevas. Também há hierarquias. No reino celestial há e no reino demoníaco também há hierarquias, está bem? E então, há aqui uma hierarquia e este fala a estes 4 anjos. E ele diz o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso... Então, ele diz assim, aguarda o final desse julgamento e vocês têm que esperar até que nós façamos uma marca na testa daqueles que são o quê? Dos servos de quem? Servos do nosso Deus. Aqui não é a marca da besta, não confundam, está bem? Mas isto é importante porque depois lá mais à frente também vai haver uma marca, que é a marca da besta, que é a marca do 666.
6. E isto é importante porque este texto ajuda a explicar e a interpretar também o que significa, não o que significa 666, embora tenhamos algumas noções, 6 é o número do homem, 666, mas depois haveremos lá chegar, não podemos adiantar tudo, mas há muita teoria acerca do que era a marca da besta. Ainda hoje é do que se fala mais. Curiosamente, a maior parte das pessoas esquecem que também vai haver uma marca. E esta é a marca que importa, não é tanto a marca da besta. É esta marca que é dada. E nós percebemos pelo contexto que isto não tem a ver com uma marca específica. Não é uma coisa que vai ser um estampado, não é nenhuma marca literal. Isto é uma marca espiritual. E é interessante porque nós percebemos ao longo do tempo que a Bíblia vai... E no Velho Testamento também fala, nas profecias de Ezequiel também falam acerca daqueles que iriam ser marcados. Por exemplo... Caim matou Abel, não é? E Caim tem uma marca, essa sim física, literal, mas sempre há uma marca, que pode ser física ou espiritual, e aqui parece que não será mesmo uma marca literal. Os irmãos não se esqueçam, estamos a falar de visão. Também não há 4 cantos da terra. E João está a ver, vocês entendam que isto tem a ver com o discurso e aquilo que vai acontecer. O que é importante reter é o seguinte: o julgamento vai ser adiado, isto é, o julgamento só vai ocorrer até que sejam marcados aqueles que são o número que o Senhor quiser. E isto é importante. E o que é que vai ser marcado? Vejam. E ouvi o número dos assinalados e eram 144.000. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zabulon, adivinhem lá quanto é que eram? 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim 12.000. Ou seja, cada tribo tinha que dar 12.000, 12 tribos, 12.144.000. A primeira coisa que nós temos que pensar, porque esta é a primeira visão, e depois há uma segunda visão. E aqui logo temos que definir do que é que se está a falar. Quem são estes 144.000? E nós diríamos, pela interpretação literal do texto, que é relativamente fácil. Está a falar de tribos de judeus, está a falar de Israel, então seria eventualmente israelitas. Bem, claro, levanta-se logo aqui uma questão. É que tribos é que estão aqui mencionadas e porque é que o nome delas, em algumas, não aparece em mais lado nenhum. Mas deixem-vos dizer que se nós fizermos aqui um censo, eu até fiz, mas não trouxe aqui, mas um dia posso trazer. Não há nenhuma lista igual de tribos em nenhuma parte do Velho Testamento e também do Novo. Sempre que aparecem as 12 tribos, nenhuma das listas dá igual. Nenhuma. Os nomes não batem certo. Está errado? Não. Tem a ver com focos distintos. E esta também tem um foco distinto. Não sabemos bem qual é, mas não é por aí que podemos dizer, não, esta lista de tribos não aparece no Velho Testamento, nunca apareceu, então isto não pode ser israelitas, isto quer dizer outra coisa qualquer. Bem, este é um argumento que não é válido. Então, para vos dizer o seguinte, há mais uma vez, duas linhas de interpretação maioritariamente acerca deste texto. Uma é que estes 144.000 seriam de facto judeus, e as tribos são aquelas que João quer mencionar especificamente para o contexto da altura e eram identificados facilmente pelos leitores da altura. E há quem diga que estes 144.000 é um número que não é um número fixo, é um número que não representa literalmente 144.000, mas tem a ver com a questão também de completude. É verdade que normalmente a completude está associada a outro número, ao 7, mas aqui é 12. 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 tribos. E é a ideia de 12 vezes 12, vezes 12, vezes 12, até dar os 144.000. Então a ideia é que o número 144.000, há quem interprete que possa ser apenas simbólico. Não significa literalmente 144.000. Significa um número de perfeição, um número de completude. E há quem diga que estes 144.000 é exatamente a mesma visão que vai ocorrer daqui a bocadinho da grande multidão. Isto para explicar pode parecer confuso, mas já vos vou explicar melhor, está bem? Então,
A primeira coisa que os irmãos devem entender é, há quem defenda que estes 144 mil não são 144 mil. É um número que é apenas um número, mas que representa um número incontável. Faz mais sentido assim? É verdade que tem aqui um número, mas é simplesmente isto. É um número, mas é um número simbólico. Não é um número literal. É um número como o 7, que não é apenas 7. É verdade que as 7 cartas foram escritas às 7 igrejas, mas quando nós lemos percebemos que as igrejas não são apenas 7. É as igrejas ao longo da história. Somos todos nós aquelas igrejas. Vocês entendem? Então, literalmente, as cartas, é verdade, foi enviada a 7 igrejas, mas não é apenas para 7 igrejas. Faz sentido ou está a ser confuso? Sejam honestos. Faz sentido. Ok, pronto, ainda bem. 144 mil. Há quem defenda que são literalmente judeus e há quem defenda também que isto não tem a ver com judeus porque agora Israel e o Israel, o verdadeiro Israel e as verdadeiras tribos são aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Então quem se entrega a Jesus Cristo é, Romanos fala disso, esse sim é o verdadeiro judeu. Então há quem defenda que estes 144 mil não têm a ver com um plano específico de salvação, retenção para Israel, mas tem especificamente a ver com a igreja no seu global. E quando está aqui a falar das tribos, está a falar das tribos, mas de uma forma espiritual e não de uma forma étnica, não de uma forma de nação. Então há quem defenda isto. E depois há quem defenda a versão que é ler isto literal. Não, isto são mesmo israelitas, é no final dos tempos que vai acontecer. Ou também poderia não ser, mas isso também se eu entrar aqui em tudo nunca mais saímos daqui. Mas pronto, pensem assim, podem ser israelitas ou não podem ser israelitas. E agora, cada um vai de acordo com a sua sensibilidade. Tenho a minha opinião, eu depois de algum estudo, eu penso que isto são mesmo israelitas. É a minha opinião. Parece-me que será mesmo israelitas. Mas, um dia veremos de saber. Há uma segunda visão. E a visão diz assim, depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Então, numa das visões existem 144 mil. Na outra visão havia uma multidão que ninguém podia contar. Há quem defenda que os israelitas, os 144 mil, é exatamente a mesma coisa. É esta multidão que não se poderia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Parece-me a mim, até por ler isso simplesmente, irmãos, que a opção mais coerente será acharmos que isto de facto são duas visões com dois grupos distintos de pessoas. Porque uma fala acerca de um número muito específico, que mesmo que não seja 144 mil e que represente um número maior, 144 é alguma coisa, uma multidão grande que não se pode contar, parece-me a mim que é uma outra. Mas há um argumento naqueles que defendem que tanto estes 144 mil como esta multidão que não se pode contar está a falar exatamente acerca da mesma coisa, mas em pontos distintos. Uma no início da tribulação e outra depois da tribulação. E o argumento é o seguinte, uma coisa é aquilo que João ouve e uma coisa é aquilo que João vê. Porque João não viu os 144 mil, ele ouviu acerca dos 144 mil. E os irmãos sabem também que quando lhe diz assim, quem é digno de desatar? E o que é que a voz diz a João? O leão da tribo, mas quando ele olha, o que é que ele vê? Um cor. Uma coisa é aquilo que ele ouve e outra coisa é aquilo que ele... E na realidade o argumento até tem algum sentido. Porque dizem a João que é o leão da tribo de Judá e de repente quem está diante dele é o cordeiro. Portanto, por essa linha de argumento, o que poderíamos dizer é que os 144 mil pode ser aquilo que João está a ouvir e a multidão incontável pode ser aquilo que ele vê e está a falar exatamente acerca da mesma coisa, mas é uma perspectiva diferente. Ainda assim, eu inclino para acreditar mais que são coisas distintas. Uma coisa é Israel, étnico, e tem a ver com aqueles que se vão converter, ou aqueles que se converteram no ano 70 na destruição do templo de Israel, mas isto é outra questão, mas parece-me a mim que na primeira visão fala especificamente acerca de Israel. Fala acerca de tribos, fala acerca de números, fala acerca especificamente de nomes e a seguir fala acerca de uma grande multidão que não é possível contar, de todos os povos, línguas e nações. Fala acerca de gentios. E uma coisa é israelitas, outra coisa é gentios. É verdade que somos todos um em Cristo, mas parece-me a mim, parece-me que são coisas distintas.
E eles estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao... Lá, aqui está outra vez o Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono e sobre os seus rostos e adoraram a quem? Mais uma vez, Apocalipse mostra a expressão de louvor e adoração. Já repararam que sempre aponta para a adoração e louvor? É isto que nós vamos fazer no céu. É isto que nós temos que fazer aqui, hoje também. Hoje que é quarta e amanhã que é quinta. E sexta também, e sábado também, e domingo também. Já agora os restos dos dias. Segunda e terça também. Todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra, poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então vejam, vamos ler novamente estes versículos. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Sabemos que os vestidos brancos não são vestidos que se possam comprar. Sabemos que os vestidos brancos são aquilo que apenas o Senhor, pelo seu sacrifício, pode atribuir. Esta multidão está trajada porque ela está justificada. Ela está salva. E esta multidão clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? E João não lhe responde, porque João sabe que esta é uma pergunta de retórica, é uma pergunta para a qual a pessoa que lhe perguntou é que sabe a resposta. João, por isso, o que ele diz é: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do... Então, sabemos que os vestidos são resultado de uma lavagem do sangue. E no sangue de quem? Do Cordeiro. Mas o ancião diz que esta grande multidão, que é incontável, proveio daqui. E é aqui que nós temos um problema. É aqui que nós temos muitos problemas. Que é, se a grande tribulação for na cronologia desde que Jesus ascendeu até ao seu regresso, a grande multidão faz sentido, porque houve um grande tempo e então pode-se encher com muita gente. Se a grande tribulação é de facto um invento, 7 anos, que pode não apenas ser 7 anos, porque isto depois depende se é literal ou não, mas ainda assim implica que vai haver, e havendo então a grande tribulação, vai ser um período terrível a ponto tal de haver uma grande multidão de pessoas que vão morrer, mas salvas na grande tribulação. E isto levanta aqui alguns problemas, que é, se esta grande multidão é apenas de pessoas que se vão converter na grande tribulação ou se eram pessoas que são crentes e que permanecem na tribulação. Nomeadamente se a igreja vai embora ou afinal fica cá. Porque vai haver uma grande tribulação, seja lá o que isso signifique. Se já estamos... Eu acho que as expressões... a minha posição, honestamente, irmãos, eu estou só a dar a minha opinião. A minha posição é aquela que eu chamo nem é carne nem é peixe. A minha posição é intermédia.
Eu acho que a contagem para o tempo final começou quando Jesus ascendeu. Acho que as coisas vão piorando ao longo da história e isto vai fazendo a contabilização, mas acho que vai haver um período específico em que as coisas vão mesmo apertar para toda a gente. Mas a minha opinião é que eu acho que a igreja não se vai embora. Mas é a minha opinião. Só. Mas isto é a minha opinião hoje, quarta-feira, amanhã, quinta, não sei. Estou a dizer, eventualmente, talvez possamos, como igreja, ser libertos da última parte. Talvez. Daquela difícil. Só que estes textos dizem que da grande tribulação vai haver uma grande multidão. E os irmãos não se esqueçam, porque eu fiz de propósito para ler o capítulo 6, falava acerca daqueles mártires que clamavam até quando? Ele diz, olha, esperem mais um bocadinho até que o número, até que os vossos irmãos sejam englobados, incorporados no número, no vosso número, e depois sim, eu vou exercer justiça. Depois sim, eu vou exercer a vingança. E é provável que esta grande multidão esteja a falar disto também, destes mártires. Quem são e de onde vieram? São os que vieram da grande tribulação. Se a grande tribulação for como nós ouvimos, e pensem nos 7 anos, vale o que vale. Pode ser 7 anos literais ou não, mas o 7 é o número que nós temos. Significa que num período de tempo, curto ou longo, não sabemos, mas num período de tempo, vai haver uma grande multidão de pessoas incontáveis que vão morrer, mas vão estar salvas. Isto vai um bocadinho contra aquilo que muitas das vezes nós ouvimos pregar. Contra aquilo que se calhar vocês até aprenderam quando eram mais novos, à medida que fomos ouvindo pregações acerca do Apocalipse e da grande tribulação e acerca do arrebatamento. Mas este versículo eu não ouvi muitas vezes as pessoas a pregar. Eu não sei quanto a vocês, mas este versículo não se prega. Também a verdade é que não se prega muitas vezes o Apocalipse. As pessoas têm um bocadinho medo, não é? Mas há aqui uma esperança. Porque vejo o que é importante. Mais importante do que eu saber se a tribulação eu vou ou se fico, se já é ou se ainda vai ser, como eu acredito que ainda vai ser, um período de tempo específico, mesmo difícil a nível global e universal, no fundo isto. Mais importante é o resultado. E o resultado é o quê? É que seja difícil, quer se fiquemos ou quer partamos, há aqui a profecia e uma promessa que é uma grande multidão incontável de pessoas que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E elas estão salvas. Você entende isto? E isso é que é o mais importante. Por isso é que Apocalipse é um livro de esperança. Porque a igreja está a ser perseguida e estão aqui eles a ler agora uma profecia. O irmão tem que se colocar há 2000 anos atrás. A igreja que está a ser perseguida pelo Império Romano. E estão a sofrer. Estão a passar uma tribulação. E agora eles estão a olhar para a Bíblia e estão a perceber assim, espera lá, o tempo ainda não chegou, mas estão estes aqui lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu estou aqui. Esta é a expectativa. Este é o impacto que o texto tinha para o leitor, para a audiência original. Eu estou a passar por isto, mas eu estou aqui com ele. Eu estou aqui com estes seres. Eu estou aqui a adorar a Deus. Por isso estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu templo. Então eles estão no trono, ou diante do trono, estão a adorar a Deus e estão a servi-lo. Tem aqui mais uma expressão problemática. Sabem qual é a expressão problemática? Vou ler o versículo. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E a expressão problemática é o templo. É que quando formos mais lá à frente, a Nova Jerusalém diz que não existe templo. Porque ele é o único templo que precisamos. Mas aparentemente estes indivíduos, estas pessoas, não interpretem indivíduos como pejorativo, elas estão diante de Deus, mas existe um templo. Então, mais uma vez, existem duas interpretações. E a interpretação é, se existe templo aqui é porque ainda não é Nova Jerusalém. Então estamos a falar de um tempo intermédio e eles ainda não estão na Nova Jerusalém. Então João ainda não está a ver o culminar de tudo. Ele está a ver o tempo que ocorre entre a pessoa morrer na tribulação, seja lá o que significa tribulação,
até que haja novos céus e nova terra. Então eles estão num lugar transitório. Estão com Deus, estão na sua presença, mas ainda não é os novos céus nem a nova terra, porque nos novos céus e na nova terra não há templo. Bem, pode ser, mas também podemos estar a ler demasiado na palavra templo, porque por vezes, na realidade, pode simplesmente significar lugar de adoração e culto e não ser um templo específico. Quando se fala no templo de Deus, pode querer apenas e única e exclusivamente falar no sítio ou no lugar, e era a forma de entender da visão, o lugar onde se cultua a Deus, que neste caso é onde Ele está, diante da sua face. Ainda assim, dizer-vos que há isto. Há quem interprete que esta profecia, esta visão que João está a ter, é num lugar que não é ainda os novos céus e a nova terra. É alguma coisa ainda intermédia. Isto é, a grande tribulação ocorreu, ou está a ocorrer quando João está a ver isto. Estes são aqueles que já lá estão, uma multidão grande e incontável, mas se há ainda um templo é porque não é a Nova Jerusalém, é o tempo antes de Deus criar os novos céus e a nova terra. Lá está, isto é daquelas que não vos consigo ajudar, nem eu, só a graça e a misericórdia do Senhor, mas Apocalipse é assim. Mas uma coisa sabemos, e vejam, é que eles o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eles nunca mais terão fome. Imaginem alguém da igreja que está a ler isto e está com fome. Alguém que está a ser perseguido, porque diz que um cristão depois nem conseguia fazer trocas, porque sendo cristão nem tinha direito a trabalhar muitas das vezes naqueles que eram os romanos, naqueles que eram as nações gentílicas, porque os cristãos eram acusados de ser ateus. Quem é ateu não é boa pessoa, e quem não é boa pessoa não pode ter trabalho, não é de confiança. E de repente começa a haver necessidades. E vejam a profecia e a promessa: nunca mais terão fome. E imaginem alguém que está na igreja, não tem nada para beber, e de repente lê: e nunca mais terá sede, e nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos de toda... Por isso é que Apocalipse, mais do que meter medo, ele tem que dar a esperança. Porque há estes pormenores que nós não sabemos e são interessantes de pensar: será isto, será aquilo, será... Mas isto é conversa nossa. O que fica no final é isto: é que sabemos que vai haver uma grande multidão de pessoas incontáveis de todas as línguas e nações, e elas têm os vestes brancas, não pelo seu mérito, não por aquilo que obedeceram, nem sequer pela sua perseverança, embora também tenha aqui alguma implicação, mas acima de tudo pelo sangue derramado do Cordeiro que lava as suas vestes. E estes que têm as vestes lavadas podem servir e estar diante daquele que é santo. Os irmãos conseguem interpretar isto assim? É que nós não conseguimos ver face a face Deus. Mas estes estão diante do trono com aquele que nunca ninguém viu. E aquele a quem nunca ninguém viu, vejam, nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede, vão ser cobertos pela sua sombra, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. A ideia é: o Cordeiro é o pastor agora. Aquele que é o Cordeiro é aquele que vai apacentar. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais doença, não há mais calor, nem há mais frio. No céu não é preciso ar-condicionados. Mas não há conta de luz para pagar. Amém. Não há impostos. Estamos diante daquele que é poderoso. Todo poderoso. E vai haver novos céus e nova terra. O irmão consegue imaginar o nosso mundo sem pecado? Não dá para imaginar. Mas imagina uma terra onde não há pecado. Onde não há limitação. Eu gosto de imaginar assim, porque às vezes a gente pensa que é tocar harpa o dia todo em cima de uma nuvem. Não, irmãos, não é isso. Isso é coisas da história da carochinha. Não é isso. Nós vamos estar sempre face a face do nosso Criador. A nossa vida vai ser um ato contínuo de adoração, como era suposto ser agora. É suposto você não estar no céu, mas já viver como se estivesse no céu. Então, a minha vida é um ato contínuo de adoração. Mas lá, nós não temos focados em mais nada.
Porque sabemos o que é que importa. Eu tenho para mim, não sei, não posso prometer, mas eu acho que a gente vai poder ir a uma praia na mesma, porque Novo Céu, Novas Terras vai ter praias também. E vai ter temperatura amena, não é como aqui as praias que a gente vai, a água está gelada e a areia está a escaldar. Nem dá para... É uma coisa impressionante. Se a gente vai à água, morre de frio. Se fica na praia, fica tipo lagosta, fica com a pele que quase parece que... Eu fico estorricado, eu pareço um estrangeiro, passo mesmo por estrangeiro. Vou um bocadinho à praia e fico vermelho. É que nem passo pelo cor-de-rosa, é vermelho direto, pumba! Minha mulher não, minha mulher sai ali ao meu sogro, fica toda mornaça. Já os meus filhos, coitados, saíram a mim também. A minha filha parece a Branca de Neve, apanha um bocadinho de sol, fica logo também. Não há, eu não fico moreno. Eu no céu pelo menos acho que vai dar para apanhar um bocadinho, não de sol, mas da glória, a gente fica, fica ali um bocadinho mais bronzeados. Estou-me a meter convosco, irmãos. Mas eu acho que o céu vai ser uma coisa extraordinária. Lá não vai haver dor. Se não vai haver dor, eu não vou apanhar escaldões. É mesmo isso. E você também não. Você não vai chorar mais. Lá não vai haver quedas, irmã. Não há quedas. Lá não caímos. Lá não nos magoamos. Tudo o que a gente viveu neste lugar vai ficar muito, muito aquém de tudo aquilo que nós vamos viver por toda a eternidade com o nosso Deus. Então não sei, irmãos. Não sei se já foi, se vai ser, como é que vai ser. Temos algumas noções, quem é que é o quê, temos algumas noções, mas no final, quando eu leio Apocalipse, o que me mantém viva a esperança e viva a minha fé, não é o conhecimento, não é o saber se os 144 mil são israelitas ou se a grande multidão é o que é. Isso para mim, depois no final, não é que seja irrelevante, não me interpretem mal, mas no final não é importante aquilo que eu acho. O importante é estar diante do trono, servindo dia e de noite àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E quando o meu tempo aqui terminar, aquilo que eu quero é acordar, e faço aqui a expressão acordar, e lá estamos nós. Todos, irmãos. Lá estaremos nós, todos. E vai ser glorioso. Amém? Mas ainda estamos aqui. E porque estamos aqui, até quando Deus quiser, temos obra para fazer. E temos trabalho para fazer. Amém? Que Deus nos ajude para que o céu possa invadir a terra ainda. Amém?